Entende, Evangelho? Eu disse que eu ia ter que falar sobre essa questão de filho e pai, e é fato. E ela estava certa quando ela falou para mim. Algumas pessoas têm dificuldade desse relacionamento, dessa visão da paternidade de Deus, e tem mesmo, por conta de marcas negativas na paternidade humana. E marcas negativas não é de um pai mau ou um pai ausente. Às vezes um pai paternalista, aquele pai que cria o mau caráter, entendeu? O pai super facilitador, favorecedor, o pai que encobre tudo, o pai que esconde tudo. Esse pai transforma o filho no monstro. E aí, esse crente fica esperando que Deus seja esse dadivoso que encobre todas as coisas, esse Deus canalha, que passa uma coisa chamada graça sobre, sabe, um bombril, sobre todas as safadezas dele. Eu não sei se aqui a gente pode falar essa palavra, desculpa, São Paulo pode. Agora falei. Então veja bem, não é isso, entende? Deus é um pai que treina, Deus é um pai que disciplina, Deus é um pai que libera, Deus é um pai que prende, Deus é um pai que chama, Deus é um pai que solta. Ele trabalha a sua vida, Ele está ocupado com você, Ele é pai. Você é filho, Ele tem esse compromisso. Sabe por quê? Ninguém vai chegar lá parecendo com Jesus. Você vai ter que chegar lá sendo a cara de Jesus. Isso dá trabalho para nós. Ele está ocupado com isso. Ele não quer mais do que todos com a mesma cara. E aí o texto chega e diz para nós: você deve se fortificar nessa condição de filho. Meu filho, fortifica-te nesta graça que é em Cristo Jesus. Então se fala de aprendizado, você vai aprender sempre. E porque somos discípulos, também somos discípulos através de vidas humanas. A condição de filho tem de nos lembrar que temos pais espirituais. Não faz muito tempo, eu estive pregando lá na igreja da Marília em Miraci há algum tempo atrás essa mensagem, acho que foi a última que eu preguei lá, então já tem 2 anos, e depois de 2 anos nunca mais eu preguei lá, eu deixei em paz, tem 2 anos que eu prego mais lá. Então, eu guardo, eu contabilizo direitinho, tem? Então veja só, eu preguei lá uma experiência que eu tinha tido naquela semana tão gostosa, porque temos tido tempo aqui, mas com alguns eu já tenho conversado aí. A Dorcas, missionário Dorcas, eu vi que ontem fui eu que puxei a palma quando apareceu aqui a foto dela. A Dorcas foi uma mãe espiritual para mim, em todos os sentidos, mãe ministerial, mãe. Teve todos os eventos da minha vida, até no nascimento de cada uma das filhas. Assim como ela, o tempo todo se entendia mãe do José Miguel, que ela trouxe no Chile, adotou, mas foi mãe para mim o tempo todo. Depois ela morreu, eu entendi que perdi uma mãe. E eu entendi que a Dorcas era mãe ministerial, e é. Todos os sentidos, Deus falava isso também de forma muito clara. E aconteceu que Dorcas morreu. Eu não ia ter a pretensão de que eu ia ser Dorcas de calça comprida, mas eu queria pelo menos, seguir aí na trilha do seu ministério. Da nossa Deus já tinha me chamado para o ministério itinerante, que já acontece há 17 anos, 18 parece, 18 anos. E aí aconteceu que nesses dias que eu ia pregar lá na igreja delas, eu estava lendo o texto de Eliseu despedindo-se de Elias, sobe no carruagem de fogo e volta e vai atravessar o Jordão. Ele pega a sua capa, bate com a capa nas águas do Jordão e grita: onde está o Senhor, Deus de Elias? Eu estava meditando esse texto e eu pensei: meu Deus, que autoridade, que liberdade, que influência, que leveza, mais liberdade teve Eliseu de poder te evocar com o sobrenome Deus de Elias. Ele colocou Elias como Deus sobrenome. Na mente de Eliseu estava a marca de um Deus que se manifestou através de Elias. O Deus que ele conhecia era Deus de Elias. Tinha o jeito de Elias. Isso não quer dizer que Elias era perfeito porque Deus tinha o jeito de Elias. Não, assim como eu sabia muito bem que Dorcas não era perfeita, porque Deus tinha o jeito de Dorcas. Não, eu conheci o lado carne de Dorcas, era russo, era difícil, gente, era difícil pra caramba. A mulher quando batia mesmo, era tudo, eita Deus, não era fácil. Mas quando o Espírito de Deus enchia, o céu descia, e aí tudo acontecia. Era uma delícia só. E era dessa Dorcas que eu estava lembrando naquele momento quando eu estava falando com Deus sobre Eliseu e Elias. Imediatamente me ocorreu no coração: Deus, eu posso te invocar como Deus de Dorcas. E aquilo encheu meu coração. E eu passei dias fazendo isso. Foi assim que eu fui lá na igreja delas e preguei: Deus de Dorcas, eu te glorifico. Deus de Dorcas. Como era gostoso poder dizer Deus de Dorcas. E no dia que eu preguei, enquanto eu estou pregando, estou lá no púlpito, há uma palavrinha horrível chegou aqui no meu ouvido: legado. Aí quando eu fui agradecer: oh Deus, esse é o legado da Dorcas, deixou esta herança. Deus de Dorcas, eu posso evocar? Não, o que eu estou dizendo é que você tem que deixar um legado.
E aí eu fiquei pensando que ele está dizendo quando você vier para casa, quem vai ficar dizendo Deus do Kleber? Compromete, não é? E sabe por que me compromete? Eu fui na casa de uma prima, com aquela filha ali, que eu não vi, eu fui sozinho, eu tinha ido com ela lá no lugar, não via prima. Eu fui na casa de uma prima que eu não via há 30 anos. Como que isso está acontecendo conosco? E ela era a única sobrinha viva do meu pai. Meu pai era caçula da família dele, uma família de muitos filhos. E essa prima, única sobrinha viva do meu pai, já estava com 81 anos. Para aí vocês entenderem, né, como que eu estou falando de relíquia. Então, ela era a única. Meu pai já tinha morrido há 19 anos. A sobrinha única viva dele estava com 81. E eu fui lá antes que a mulher morresse. Eu queria que ela me visse de novo, porque ela tinha me visto um bilhetinho, nunca mais me viu. Entrei lá. O irmão dela, um dos irmãos dela, estava assim na porta, também velhinho. E aí eu pedi que perguntei se ela estava. O neném está aí? Tá, nem tá. Então, diga a ela que o filho do Juca está aqui. Que Juca? Juquinha. Juquinha? Que Juquinha? Juquinha Alho. Ah, tá. Neném, o filho do Juquinha Alho está aqui. Quem? Ele disse que o nome dele é Kleber. Manda entrar, entrei. Eu cheguei lá, a mulher me olhou, menino, você é a cara. Primeiro que eu gostei que ela me chamou de menino, né? Você é a cara do seu pai. Entende? Esse é o legado. Eu invoco Dorcas porque eu conheci Deus na cara de Dorcas. Eu invoco Deus como Deus de Dorcas porque eu conheci Deus na cara de Dorcas. O que ele está dizendo você vai deixar esse legado. O filho tem a cara do pai, não é assim? Lembra do canto? Todo filho, parece. Não canta não. Vamos pular um pouquinho, já estou falando há 1 hora, mas aí disseram que vai ter vigília. Então, vamos lá. Já vou acabar, gente. Não se assuste não. Deixa eu tentar discernir o mundo. Já vou acabar. Você só pode partir para as outras marcas ou os outros marcos depois de se posicionar bem aí como filho, entende? Entender sua filiação, saber usufruir sua filiação. Eu recomendo você fazer uma lição de casa. Medite em Mateus 6, 25 a 33. Repita, lembra? Faça como o Valina dizia, leia 10 vezes antes de abrir a boca para falar. Lembra disso? Antes de falar no texto, leia 10 vezes. Lembram disso? Quem foi aluno de exegese aí do Valina sabe disso muito? Eu fui. Roma. Da gente, por isso que a gente cantou já. Pois então, logo em seguida, Paulo vai mostrar o que Deus está vendo aí em você. Como Ele quer posicionar você, filho. Ele quer que esse filho guerreiro, Ele quer que esse filho soldado. É bonito porque primeiro Ele te chama para o aconchego. Ele nunca te manda para a luta sem primeiro preparar você. Primeiro Ele te prepara como filho, depois Ele diz, agora pode lutar. É assim em toda a revelação. Você vai ver isso em Efésios. Você vai ver que em Efésios primeiro você é posicionado, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é assim? Depois é convidado a santificar-se, a adorá-lo, até que ele diz, agora lute, capítulo 6 de Efésios. Então é assim mesmo. Ele chega e diz, olha, você está bem posicionado como filho, agora é hora de guerrear, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra, e essa é uma guerra de verdade. Então você tem que estar devidamente posicionado como soldado. Agora, soldado não é para você ficar trabalhando com metáforas. Eu lembro que a nossa representação do culto de missões lá em Betel, na manhã de sábado, foi o soldado lá. Botamos alguém, coitadinha, vestida com toda aquela armadura, e não estava isso no programa, a armadura caiu toda, e o povo entendeu que tudo fazia parte, fazia não, foi um acidente que a gente aproveitou, e que estava ali Judico bem na frente, e ele te posiciona como soldado. Não é para você brincar com as metáforas de Efésios capítulo 6, não é isso. Ou eu carrego o capacete da salvação, ele vai fazer o que com ele? Aí eu estou carregando a espada da justiça, vai fazer o que com ela? A couraça da justiça, está fazendo o que com ela? Não é isso não. A palavra de Deus diz que você é soldado para suportar sofrimentos. Está escrito aí no versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Por que o soldado tem que sofrer? O versículo 4 vai ensinar para nós. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O soldado sofre porque ele faz uma ruptura.
O soldado sofre porque ele faz uma renúncia. Ele não se envolve com os negócios dessa vida. Ele não vai como todos vão. Ele pode ir por onde todos vão, mas não como todos vão. Ele vai rupturas. Ele quer agradar a quem eu alistou. Então ele já sabe de uma coisa: eu fui convocado, eu fui convocada e colocado neste lugar como soldado. E aí eu sofro. Eu sofro porque toda renúncia é desprazerosa. E ao soldado cabe renunciar ao que você acabou de ler. E foi isso que o seu general te falou logo de cara no início do Evangelho, não é assim? Ele deixou muito claro: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo. É ponto de partida para que a linguagem fique fluente e haja serviço e haja envolvimento entre nós e ele. Soldado, não é apenas para você fazer parafernália da fé cristã, ficar gritando brados de guerra e expulsando demônios. Não, é se posicionar. A primeira coisa que acontece não é realizar, é abrir mão de realizações, é renúncia. E o soldado renuncia, e isso redunda em sofrimento. Não que Deus está te chamando para que você fique chororô, angustiado e triste ali no campo. Não existe isso. Esse sofrimento é decorrente, esse sofrimento não é procurado. Esse sofrimento faz parte porque ele é inevitável, ele é uma inevitabilidade, está entendendo? E tentar tangenciar isso aí também é serviço inócuo, é decorrente. Por ser soldado, imediatamente você fica estigmatizado como soldado. Está escrito: é soldado de serviço, é nessa condição. Soldado de serviço está fardado, soldado de serviço está armado, soldado de serviço em serviço está devidamente aparamentado. E Deus te vê como soldado. Não fique preocupado e desejando e interessado em que o diabo te veja como soldado, porque o diabo não está preocupado com isso. Mas Deus te vê como soldado. E Ele te vê como soldado, Ele não está pensando em soldado para guerrear. É soldado para se posicionar. E é isso que faz redundar de sofrimento. Soldado tem treino, entende? E é isso que ele quer que aconteça com o filho. Fique treinado para ser soldado. Uma das coisas que mais me assustava com a ideia de ir para o exército, quando estava lá chegando nas imediações de 18 anos e sabia que de 19 tinha que me alistar, era que eu já conhecia pelas histórias do meu pai, que também exagerava, falando daqueles treinamentos duros do exército, aquela coisa difícil. A primeira renúncia ao deslocamento para dentro do exército, e às vezes você tinha que se quartelar. Mas quando ele falava dos treinos e das exigências, nem eu escapei do exército. Aí deu uma azar danada. Quando a igreja decidiu que eu não ia ficar mais no Betel Brasileiro, que eu tinha que estudar, continuar meus estudos no internato da Pena de Guarati, no seminário congregacional, lá nós tínhamos como programa diário exercício físico, e eles levaram para fazer exercício físico um infeliz de um pastor que era treinador físico do exército do Rio de Janeiro. Eu tenho um colega que foi missionário da Meva. Ele era mais alto do que eu, ele desmaiou 3 vezes. Eu não cheguei a desmaiar, mas eu fiquei muitas vezes com 2 palmos de língua colocados do lado de fora, meia hora com os costas deitados no asfalto para conseguir tomar fôlego. A gente orava contra aquele homem quando chegava o dia da vida dele. O Senhor impede, bloqueia, aleja, quebra, faça qualquer coisa, não deixa. Era terrível. Era terrível. Sabe esse negócio aqui bonitinho, de entrar com as bandeiras, como vocês fizeram? O Júlio falou: você vai entrar com uma bandeira. Já olhei para ele achando que ele estava com cheiro de ordinal, que era o nome do homem. Porque quando tinha congresso, a gente tinha que entrar com a bandeira, mas aí não podia entrar com a bandeira como um betelino, uma betelina entra com a bandeira. Não, você tinha que entrar achando que empunhando a bandeira. E se você errasse, se você parasse, você ia pagar lá no exercício. Sabe como é que é? 50 flexões, não sei o que. Era terrível. Quando ele ia embora, a gente ainda tinha que ter banca de estudo de tarde. Quem conseguia alguma coisa? Você sentava na banca e as pernas estavam assim, era terrível. Então, ali eu tive uma palhazinha do que significa soldado sendo treinado. Entende? Uma vez eu reclamei com o pastor. Ó, pastor mexicano. Eu lembro que eu disse para uma veterana dentro da igreja: ai, não me deu fôlego. Quando eu boto a cabeça para fora, vem outra pancada. Quando eu boto a cabeça para fora, vem outra pancada. E olha que eu tinha feito todo o treinamento no seminário, né? Mas na verdade eu estava sendo só soldado. E ele chamou para ser soldado. Mas se ele chamou para ser soldado, glória a Deus, a graça te potencializa, entende? A graça é suficiente. E Deus não é ordinário. Fique em paz. Ele não é ordinário. Ele vai saber trabalhar com você dentro da sua suficiência. O que a Bíblia diz? Não vem sobre vós tentação senão humana. Que é o Deus com a tentação dela também.
Ele jamais vai te pedir além do que você pode dar, mas Ele vai te levar aos seus extremos. Porque nós somos tendentes a querer recuar e acomodar sempre, não é assim? Por isso tem que ser soldado. Se você fica só como filho, fica uma pasmaceira só, não é assim? Só fica entendendo de usufruir benesses e não há enrijecimento, não existe. Então as renúncias são vinculadas ao serviço da graça. É importante atentar ao fato de que a graça não avaliza uma vida de parasita na fé. O crente acomodado, lerdo, que se coloca como receptor de favores divinos, não é isso? Mas o Deus dos exércitos incluiu nesses exércitos os crentes, as crentes, na condição de soldados. Então nós não podemos nos ver apenas como ovelhas. Isso favorece uma visão morta, uma visão fraca dos nossos compromissos, e nós somos mais do que isso. Então um soldado, entre outras coisas, sabe que tem enfrentamentos a fazer. Em último lugar, nós temos Paulo mostrando que de soldado você está apto para ser um atleta. Agora você pode competir. Mas tem competição? Tem. Está escrito aqui, está escrito em Coríntios. Eu não gostaria que isso estivesse escrito na Bíblia. Como está escrito, eu tenho que crer, aceitar e viver. Por isso que eu não gostaria. O que é competição? Está escrito aqui que o soldado, o atleta compete. E Deus de soldado te posiciona como atleta. Você já está treinado como soldado, agora você tem a aptidão para ser atleta. Ou seja, os exercícios que hão de ser programados para que você de fato vença, você já tem condições de enfrentá-los, porque você já está devidamente treinado como soldado. O verbo atrelado, então, aí, a palavra atleta é competir. Mas a pergunta é: com quem competimos se nós estamos na graça? O texto de 1 Coríntios 9, de 24 a 26, diz que corremos todos no mesmo estádio, mas há aqueles que estão fora da graça correndo no mesmo estádio. Você está competindo com o seu amigo, sua amiga, o ser humano igual a você. Entende? E não é a competição capitalista deste nosso mercado selvagem, não é isso. É competição de honra, competição de moral, competição de valores eternos, dos quais eles não entendem, mas eles fazem a mímica desses valores. Vocês já viram como que o mundo tenta, de alguma forma, subestimar a igreja e, através de uma ação hipócrita, se pretender mais justo do que é. Você já ouviu falar das caridades dos ricos, que até impressionam, que na verdade não passa de uma filigrana de tudo que ele tem? Você já viu isso? Você sabe muito bem como funcionam as santas casas de misericórdia, não é assim? Você sabe muito bem qual é o slogan do kardecismo: fora da caridade não há salvação. Nós estamos competindo com isso. Nós não estamos competindo apenas no sentido de arrebanharmos vidas, não é isso? Não estamos competindo com o diabo, estamos competindo com seres humanos. Nós não temos nada para superar o diabo, mas nós estamos numa competição que reza sobre nós na palavra de Deus, quando Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. Lembram disso? Isso cabe a mim, isso cabe a você. Somos atletas. Estamos competindo para ser coroados. E Deus não quer nada menos do que nos dar a coroa da vitória que Paulo falou. Ser coroados. Gente, vamos levar isso a sério. Embora sejam linguagens metafóricas da palavra de Deus, mas elas apontam não para verdades literais, mas elas simbolizam para nós entendimentos espirituais que deveriam ser atraentes ao nosso coração. Deus pretende coroá-los. E legitimamente a Bíblia diz. Então Paulo diz que aqueles que correm no estádio correm em busca de uma honra que perece. Sim, eles querem aplausos humanos. É verdade que há líderes entre nós que também querem aplausos, querem troféus, querem monumentos, mas e aí a competição já está fora. Mas os homens lá fora estão correndo atrás de honras, atrás de votos, atrás de créditos humanos, atrás de aplausos, atrás de gratidão de outros seres humanos. Mas o Senhor está dizendo: eu quero que você corra de tal maneira que eu te aprove, eu te coroo. Mas há regras para o atleta obedecer. É disso que Paulo fala a Timóteo. Ele não escondeu isso, ele não esconde de nós. Ele está dizendo que o atleta não é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Isso aqui me faz pensar numa coisa que está caindo em desuso entre nós,
que é santidade pessoal, santificação pessoal. É evidente que a gente pensa em santificação pessoal, ela está implícita aqui, conforme alguns ranços que aprendemos ao longo dos anos das gerações anteriores, a santificação pelo negativismo, a negação de valores, a negação de prazeres, a negação de coisas que de fato não concorrem e não competem com a honra. Quando a Bíblia fala de santidade, ela está falando de valores positivos, aquilo que o homem não pode produzir, entende? Mas que você, em cujo coração o Espírito Santo habita, pode estar potencializado, pode. E olha, a marca mais significativa do meu entendimento da santificação do atleta de Deus é o exercício do coração de Deus através da sua vida. Jesus encarnou e revelou como o Pai era. Jesus não revelou como o Pai era porque ensinou bonito. Jesus não revelou como o Pai era porque ele fez milagres, ele revelou o poder. Estas coisas estavam incluídas, mas elas não eram a bandeira primeiro. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus desafiou Filipe a fazer era: veja o Deus eterno no meu rosto, na minha cara. Na verdade, quando nós exercemos o coração de Deus, misericórdia, compaixão, a capacidade de perdoar, de absolver, de receber o outro, de ouvir, de suportar o seu mau cheiro moral, estamos divinizando a graça, entende? Estamos exercitando-nos como atletas, estamos militando conforme as regras, estamos santificando o nome do Senhor. E estamos sendo santificados. Santificado significa separado para, significa estar do lado de Deus. Estar do lado de Deus significa fazer as coisas como Deus faria. E a misericórdia é o principal pecado característico da igreja reformada, da igreja evangélica, dos filhos da reforma, a ausência da misericórdia. Porque nós pegamos carona na máxima que diz: salvos pela graça, não por obras. Nós achamos que não exercer misericórdia, não ter compaixão, não socorrer e não absorver é fazer obras, é não fazer obras. E aí é só graça. Não é assim. A santificação é você se exercitar como Deus se exercita. Deus é. Eu fecho, só lembrando você, ontem eu encerrei contando uma historieta do livro de Swindoll, eu encerro contando outra, e aí você pode começar a sua vigília lá fora. Mas olha, Swindoll não contou só aquela história do cavalinho. Ele contou uma história onde eu acho que essa história, até hoje eu acho que tinha a ver com ele, porque ele foi um soldado na Segunda Guerra Mundial. E ele conta que na Segunda Guerra Mundial havia um determinado soldado colocado pelas tropas americanas lá na Alemanha arrasada do pós-guerra, onde só havia escombros, fome e órfãos daquela tragédia toda. É evidente que aqueles órfãos que emergiam daqueles escombros, eles viam naqueles homens de uniforme, especialmente soldados americanos, os algozes que mataram seus pais. E então eles entendiam que o homem que destruiu minha vida está aqui. Era ver um soldado amado, um soldado uniformizado, é o meu inimigo, é o inimigo da minha família, é o que me destruiu. Ele é a marca da minha desgraça. Um desses soldados, crente, uma certa manhã, passava em frente a uma padaria que estava começando a abrir, uma manhã fria, e ele viu o padeiro então colocando na prateleira, ali na vitrine, uns pãezinhos ainda fumegantes, e viu um desses andrajosos meninos órfãos que emergiram lá de dentro daqueles escombros, com a carinha colada, quase que babando, olhando aquele pão espaimado, aquele pão fumegando lá dentro. E o soldado entrou para poder comprar o seu lanche, viu o garoto, foi lá dentro, comprou 10 pãezinhos, colocou no saco, saiu, chegou para o menino e disse: você está com fome, você quer um pão? O garoto só olhou para ele, olhou aquele uniforme, não disse nada, ele ficou aterrado, ele entregou o saco com os pães e foi embora. Daqui a pouco ele sente um puxão na farda, e ele olha para trás, era o garoto, olha para ele e diz: moço, o senhor é Deus? Você entende? Swindoll encerra essa historieta dizendo: quando damos, mais nos parecemos com Deus.
Quando perdoamos, somos divinos, entende? Somos santos, somos verdadeiros atletas. Não há quem nos derrube e possa vencer. A gente continua amanhã de manhã, vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Fortifica-te como filho. Você é soldado, você está sendo treinado como atleta do Senhor. E Ele te potencializou para isso, para que você tenha lugar ao vencer. São tantos os que perecem e os que precisam de vencer, a começar pelo seu próprio lar. Vamos falar com Ele. Vamos continuar o nosso ex-me aqui de ontem, amém? Glória ao teu nome, Pai. Estamos diante de Ti, homens, mulheres fragilizados, buscando reposicionamento. Não estamos ouvindo nada novo, mas sabemos como temos nos distanciado dessas verdades na realidade da nossa vivência. As pancadas da vida, as muitas decepções, os abandonos, as frustrações, as tentações que nos fazem voltar os olhos para nós mesmos, nossas autoacusações, tudo isso nos desposicionam, nos desmerecem, nos fazem abandonar esses barcos e perdemos a direção, perdemos a genuinidade, perdemos a originalidade, perdemos lugar. Mas glória ao teu nome, porque o que acabamos de ouvir fala do que tu vês em nós, o olhar que tu tens sobre nós, fala do desejo do teu coração e do que tu estabeleces na nossa vida. Senhor, podemos estar andrajosos, mas sempre nos verás soldados. Podemos estar descuidados, negligentes, mas sempre nos reposicionarás como atletas. Podemos estar abatidos, coração endurecido, mas tu dirás: tu és meu filho, eu te criei. Glória ao teu nome, porque o teu coração não muda, o teu pensamento não variou, o desejo do teu coração permanece fiel. Acabamos de ler hoje, tu permaneces fiel a cada infidelidade nossa, porque tu és assim, tu és quem és, e tu sabes o que estás formando na nossa vida e queres realizar. Ó Deus, nunca para ti há tempo perdido, há sempre lugar de recomeço, de retomada de posição. Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo, teu Espírito eterno, a sermos reposicionados como filhos, como filhas, comprometidos, engajados, e aí tomando força, alento, para nos posicionarmos como soldados, atletas, até que a tua vontade seja feita em nós, se manifeste, e tu te manifestes através da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, para o teu nome. Amém.